lá no artigo Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º. Diz esse parágrafo do artigo 37 que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Importará a suspensão, né? Sem prejuízo da ação penal cabível. Repare esses detalhes aqui do parágrafo que são interessantes. Em relação ao quê? O que nós vamos falar aqui. Esse parágrafo ele traz uma série de informações que a gente já pode extrair da compreensão dele na sua maior completude daquilo que traduz a literalidade do texto legal. Não vamos confundir, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Mas eu não me canso de falar. Confundir o texto legal com a norma jurídica, né? A norma é aquilo que a gente extrai de compreensão de um texto legal. Então, quando a gente chega à conclusão do que diz um dispositivo legal, é a norma jurídica, certo? A gente chama o texto legal, muitas das vezes, a doutrina toda, a jurisprudência, de norma, entendeu? Mas, na realidade, ali é só o berço para fazer surgir a norma. Ali é uma descrição do texto legal. É por isso que há muito aqui que dizer existe lacuna do direito. Do direito não tem lacuna, não. O que tem lacuna são os textos legais, são outras coisas. As literalidades das normas. Aí sim a gente pode falar. Literalidade é a norma no seu aspecto, na sua visão, apenas e tão somente literal, certo? Não é ela ainda numa interpretação completa, nem a visão literal é apenas um método já muito antigo, embora não por isso não está imprestável, mas muito antigo de visão literal ou de uma interpretação literal da norma, não é? Bom, então esse artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa, olha, os atos de improbidade administrativa, ele está criando o quê? Está criando que serão regulamentados em lei, que nós na frente diz. Então, nós temos o quê? Nós temos uma previsão na Constituição de 88 para ser regulamentado através de lei, não é? Para ser regulamentado através de lei, que é a criação de uma ação de improbidade administrativa. Então, nesse artigo, nós temos a criação de uma ação de improbidade administrativa. E temos a indicação de que, nesta lei que vai disciplinar esta ação de improbidade administrativa, vão ser relacionados, indicados, apontados os atos de improbidades, certo? Os atos de improbidade. Os atos de improbidade administrativa e o que o legislador diz. Bom, estes atos de improbidade administrativa, eles vão ter efeitos, deles vão resultar efeitos ao final de um processo, na sentença, olha, os efeitos da sentença quanto ao resultado, quanto ao resultado da sentença. Os efeitos da sentença terão que conter, no mínimo como efeitos sancionatórios, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Então, o legislador já trouxe 4 efeitos que deve ter a ação de improbidade administrativa. Isso não significa dizer que na lei só venha esses 4 efeitos como sanção numa ação de improbidade administrativa. Apenas o constituinte é como se ele tivesse dito: olha, nesta lei não pode deixar de ter pelo menos esses 4 efeitos sancionatórios. Outros podem ser criados pelo legislador, mas esses 4 a gente está deixando aqui, dizendo que eles terão que constar da lei como efeitos sancionatórios de uma ação de improbidade administrativa, em razão dos atos de improbidade que vão ser definidos na lei, que aqui eu já adianto estão definidos no artigo 9º
décimo e 11º, certo? Então, esses atos têm consequência, uma vez sendo reconhecido, a consequência que advirá de uma sentença. Essa sentença e pode levar à condenação em determinadas sanções, dentre elas uma ou algumas ou todas essas 4 aí, mas além das outras que nós vamos ver que está no texto legal. Então, essa é outra informação que é muito interessante. Dentre esses efeitos aí, indisponibilidade dos bens, eu vou explicar mais lá no texto da lei, na hora que a gente for falar desse assunto. Na realidade, aí na Constituição, essa expressão indisponibilidade dos bens, ela não está posta de forma correta. Aí o que existe é perda de bens mesmo. O problema dessa expressão constar da Constituição é porque quando foi aprovada a Constituição, antes de ser promulgada, o Congresso nomeou uma comissão de gramáticos, né? De filólogos, para fazer uma correção do texto. Eles fizeram a correção gramaticalmente perfeita, né? Só que eles, ao fazer a correção gramatical, algumas vezes incorreram em imprecisões terminológicas jurídicas. E essa daí é uma. Eles fizeram a correção. Mas, professor, qual seria a correção de português? Eles botaram perda da função pública. Aí, em seguida, vim logo depois, perda dos bens. Não, isso gramaticalmente não é elegante, não é de bom alvitre, num texto de uma Constituição, que vai ser lida no mundo inteiro. Não, tem que corrigir. Aí botaram indisponibilidade dos bens. Só que indisponibilidade dos bens não é um dos efeitos da sentença, não. Indisponibilidade dos bens, na lei, nós vamos ver, é uma espécie de medida cautelar e não efeito da sentença. Olha as coisas como são. Agora, por quê? Porque a história da literalidade e da gramática se prestando a dar entendimento no aspecto jurídico e com semântica que diz respeito à questão e posição, interpretação jurídica. Tem isso daí, viu, minha gente? A gente tem que ver essas correções, né? Bom, mais informação desse parágrafo temos na forma e gradação prevista em lei. Bom, forma e gradação prevista em lei, aí teria que ser criada uma lei para dar eficácia plena a esse dispositivo da Constituição. Vocês sabem aquela classificação de eficácia contida, eficácia diferida, eficácia plena das normas constitucionais. Essa norma aí, esse dispositivo, ele não teve eficácia enquanto não foi regulamentado. E a regulamentação veio através da Lei 8429, de 92, né? 4 anos depois da Constituição. Foi até regulamentado até de forma rápida. Agora, essa regulamentação dessa matéria foi interessante, porque ela se deu numa situação histórica meio, no mínimo, curiosa. Collor tinha sido eleito presidente da República com a promessa de acabar com os marajás e de sancionar o máximo possível o agente público. E aí se tinha exatamente essa possibilidade de regulamentar esse dispositivo. Por quê? Porque até esse momento histórico aí, que era a Constituição, os agentes públicos eles sofriam os seguintes efeitos e respondiam de acordo com as seguintes responsabilidades. Responsabilidade civil, através de uma reparação de dano a um prejuízo causado. Responsabilidade administrativa, através de um processo administrativo disciplinar. E a responsabilidade penal se o fato constituísse crime dentro dos crimes contra a administração pública, servidor público, etc. Bom, e aí existia uma lacuna, um vazio, porque na seguinte situação, de sancionar o servidor público através de uma ação judicial, porque as sanções só se dariam em 2 aspectos. Penal. Então, se não se constituísse crime, ele não respondia por outra forma de sanção a que não fosse
administrativa, que o máximo que mudava na administrativa era a exoneração, a perda da função pública, certo? No processo administrativo, a perda da função pública, do agente público. Bom, então, se apregoava a ideia de que precisava de uma ação judicial para sancionar o servidor público que não fosse através de uma ação penal, porque a ação civil só podia ser reparatória, ela não podia ser, não tinha ação civil até a Constituição de 88 sancionatória nos termos que nós temos hoje. Isso é um detalhe, certo, minha gente? Pois bem, por isso é que foi criado. Isso foi um pensamento da Constituinte. E Collor aproveitou essa brecha aí e o que aconteceu? Ele assumiu e de imediato não regulamentou. Quando ele estava com 2 anos, olha, essa lei é do meio do ano de 92. Ele estava no 2º ano de mandato. E nesse período aí, todos os jornais, todas as revistas nacional do Brasil, e talvez algumas até do mundo, né, tinham já publicado editoriais pedindo impeachment. Porque toda a nação brasileira pediu o impeachment de Collor. Foi um fator assim interessante, vamos dizer assim, naquele momento histórico. Bom, aí o que ele fez? Ele pegou a turma de choque dele no Congresso. E quem era quem era que estava à frente dessa turma de choque? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson está em todas, viu, minha gente? Em qualquer momento histórico, do lado que for. Assim, você tem que se acostumar com isso. Pense que Roberto Jefferson é uma coisa nova. Ele já está morrendo, já quase morto já. Mas ele já perturbou muito. Repare que eu estou contando uma história. Ele era da tropa de choque de Collor, que era de 92, exatamente 30 anos. Estou contando uma historinha de 30 anos, que ele era o cabeça da tropa de choque. E aí, Collor chamou ele e disse: olha, para ver se ameniza um pouco essa pressão que está havendo contra o presidente, com relação a esse impeachment, vê se aprova aí essa lei de improbidade administrativa para sancionar o servidor público, que é uma bandeira que eu vou ter agora de argumento. Ele disse: não é problema, era o centrão da época. Cada momento tem um nome. Na época era tropa de choque, cujo patrono e cujo cabeça era Roberto Jefferson. Aí Roberto Jefferson levou 1 semana depois, estava aprovada a lei. Essa lei saiu sem maiores discussões, sem ninguém saber, tanto é que até hoje eu desafio os alunos da matéria me trazerem algum trabalho, alguma coisa que houve nos primeiros 5 anos dessa lei, algum trabalho escrito, algum processo, alguma coisa. Ou seja, de 92 a 97 não tem nada. Eu era juiz na época, minha gente. Acompanhei o texto, fiquei esperando uma açãozinha de improbidade, um dia não aparecia nunca. A partir de 96, 97, por aí assim, começou a se falar. Bom, aí de 2000 para cá descobriu as coisas do Brasil, descobriu, tem uma lei, tem ação de improbidade, pronto. Aí hoje as coisas giram em torno da ação de improbidade. Pois é, ela nasceu desse jeito. E agora essa reforma que houve, muitos dizem que ainda não houve um debate, mais de 10 anos que se debatia essa lei no Congresso. Aqui agora a diferença é grande. É mentira de quem diz que não houve debate. Houve debate. Essa lei foi mudada no Congresso diversas vezes. Saiu aí agora a lei agora. Bom, saiu por conveniência do momento político. As leis saem do Brasil por conveniência do momento político. Quando ela foi regulamentada por Collor, só foi porque Collor estava na situação que estava. Se não tivesse, com certeza, eu não sei se ela já deveria, logicamente, posteriormente, teria sido regulamentada. Mas uma coisa eu digo com certeza, não tinha saído por Collor. Pronto. E não sei se sairia por outros, e em qual tempo não. Talvez só agora viesse a sair mesmo. Entendeu? Então é assim. Saiu a melhor para a época.
Ninguém nem sabia se era melhor, se era pior, porque não se tinha noção nenhuma. Agora, já estão dizendo que não é boa. Um bocado de gente dizendo que não é boa. Um bocado de gente dizendo que é boa. Qual é a lei boa? É a que é aprovada, minha gente. Larga de ser besta. O restante é conversa para boi dormir. A lei boa é a que é aprovada, porque nenhuma lei vai ser boa. Porque vai ter sempre alguém que é contra. A determinados dispositivos, a determinadas posições. Você acha que a lei é muito boa? Eu acho que ela trouxe muitos avanços. Ela não é a lei perfeita, mas ela trouxe muitos avanços e estava sendo totalmente deturpada a aplicação da lei antiga. Esse aqui é o detalhe. E ela veio corrigir essas deturpações. Que são deturpações que a própria jurisprudência e parcela da doutrina não se conforma. Não se conforma. Vai abandonar o texto da lei do jeito que abandonava o direito a ser aplicado aos casos antes de existir a lei. E um dado interessante, o que eu vou explicar sobre essa lei e das inovações e daquilo que existe, divergência, críticas, etc., eu venho dizendo, desde que ensino essa matéria, que já tem mais de 10, 15 anos, 20 anos, não sei quantos, que o que está no texto legal é aquilo que está na forma de interpretação e da hermenêutica que deveria ser feita do texto legal e da forma como deveria ser aplicado. Como estava deturpado, é que o legislador fez. Colocou, normatizou aquilo que era possível se obter apenas e tão somente por uma interpretação que viesse dar e uma aplicação da lei. Se você perguntasse assim, para você, a lei precisava ser alterada, para eu aplicar esta lei que foi alterada, eu aplicava como apliquei mais de 20 anos que eu trabalhei com o texto anterior, sem necessidade nenhuma dessa lei nova, aplicando o que está na lei nova, porque a lei nova realmente normatizou situações que precisava apenas e tão somente que tivesse um intérprete à altura do conhecimento de direito para aplicar a norma. Isso é a mesma coisa, minha gente. Olha, você quer ver uma coisa no Código de Processo Civil? Só para dar um exemplo. Eu poderia dar aqui no Código de Processo Civil 1000 exemplos. De cada artigo do Código saía dizendo, cada um. Mas só um aqui. O artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, define e detalha o que é uma sentença fundamentada, ainda afirmando que, se não for daquela forma, a sentença é nula. Ora, antes do Código de Processo Civil, o que é que se sabia? Sabia-se que uma sentença não fundamentada é nula, porque é um princípio constitucional, está lá no artigo 91, inciso 11 da Constituição Federal, ou 9, 11 da Constituição Federal. Nossa, juízes, promotor, ministros, professores, nossa, como apregou isso. Pois bem, votaram que é uma sentença fundamentada no Código de Processo Civil. O que é que está acontecendo na prática? Não quer se aplicar o Código de Processo Civil. Aí nós temos duas coisas. Ou não se sabia o que era uma sentença fundamentada, ou se é cretino mesmo, desleal e com má fé, de não querer aplicar a norma. É somente isso. Ou continua ignorante. Bom, para não dizer que é má fé nem deslealdade, então continua-se ignorante sem saber. Não sabe ainda. A partir do STJ. Não estou falando aqui de ninguém que é trabalhador na agricultura, nisso, naquilo. Eu estou falando de juristas, ministros e tudo. Porque continua dizendo que o juiz não é obrigado a utilizar todas as fundamentações que a parte traz. Essa daí é brincadeira. No primeiro grau, isso vale. Tem uma certa procedência essa afirmativa. Mas, minha gente, a partir do segundo grau, isso não tem procedência. Isso não existe. Isso é uma enganação. Isso é uma mentira. Isso é uma deturpação das piores que pode existir. Isso é dito pelo STJ aí, com a lei em vigor já há 5 anos.
Esses próximos 50, eu espero que vocês, eu estou esperando de quem? Olha, esperando de vocês, viu? Esperando que vocês apliquem a nova lei. Vocês vão ser os juízes, promotores, procuradores, os novos intérpretes, aplicadores. Olha aí. Aí eu espero que daqui a 30 anos, agora também, esses daí estudaram na faculdade, viram a matéria, embora eu não sei se os outros alunos que vão vir aí pela frente vão ver que a universidade está querendo tirar a matéria, então já vai voltar a estaca zero novamente. É impressionante, minha gente, como essa visão, infelizmente, é a questão. Agora, isso proclama-se, nossa senhora, com toda força do peito, o princípio da fundamentação da decisão judicial, que leva à nulidade da sentença, é um princípio de berço constitucional, de nível constitucional, isso é uma coisa sagrada. Nossa, quantos qualificativos se dá e se apregoa no discurso, na prática, desastre total. Porque o legislador veio dizer o que era. E aí, foi uma rebelião, foi uma rejeição, o que está havendo. Essa lei é do mesmo jeito. Eu já vi vários ministros do STJ. Né? Se Deus quiser, vai ser minoria, mas não querendo aplicar a norma. Agora, não aponta a inconstitucionalidade. E tem uma lei tem uma ação direta de inconstitucionalidade de alguns dispositivos dela. Eu estive olhando, os fundamentos são vergonhosos. Eu tive até vergonha de assinar um negócio daquele. Eu não assinaria nunca. Vergonhoso. Questão de legitimidade, de poder público, nós vamos ver aqui, porque aqui a lei agora colocou só o Ministério Público como legitimado e não mais determinadas entidades. Minha gente, é muito interessante esse aspecto. Viu? Tudo isso nós vamos ver aqui e essas discussões que estão havendo. Agora, na realidade, a gente só tem noção de 2 ou 3 ou 4 pontos que saem na imprensa. Nós temos mais de 100 pontos que foram modificados na lei. Só o artigo 1º nós vamos ver aí, tem uns 10 ou mais. O legislador, a imprensa só fala daquilo, 2 ou 3 pontos que interessa a eles e pronto. E bota como que já a lei já não presta. Com esses 2, 3 pontos já diz que o texto não presta, que a reforma não presta e assim por diante. Bom, mais informação desse parágrafo 4º do artigo 37. É o seguinte: além de constar na lei isso, a lei também tem que prever a questão da gradação. E essa lei nova foi muito percussiente nesse ponto, ninguém pode faltar e reclamar. Ela é muito percussiente, nós vamos ver, no que diz respeito à questão da gradação da pena. E outra questão aqui, sem prejuízo da ação penal cabível. Essa parte final, ela indica 2 aspectos muito interessantes. Primeiro, que essa lei e que essa ação de improbidade administrativa não tem natureza penal. Esse assunto é polêmico, muito polêmico. Ao ponto, para vocês terem uma ideia, do STJ, só se diz que ela tem natureza civil porque logo que ela saiu em 92, ali por volta de 95, o STJ enfrentou essa matéria. Na época, porque hoje a composição do pleno do STJ é de 15 ministros, mas na época era 25 ministros, presta atenção, 25, era 10 a mais do que é hoje. Você sabe como foi que saiu? Sabe qual foi o resultado do julgamento dos 25? 12 a 12. 12 disseram que tinha natureza civil, 12 disseram que tinha natureza penal. E só foi definido pelo STJ como tendo natureza civil porque o presidente votou para desempatar. Que eram 25 ministros, os 24 votaram dividido, 12 a 12. Por volta de 95, na década de 90 ainda. E o presidente votou pela natureza civil. Aí ficou sendo natureza civil por isso. Para a jurisprudência. Agora, minha gente, é aquela história. As sanções são de natureza civil, lato sensu. O que é uma sanção de natureza civil, lato sensu? É aquilo que a gente conhece. Eu penso que passaram para vocês, os professores disseram isso para vocês. Olha,
A divisão do direito no primeiro momento foi direito penal e direito civil e penal. Aí depois apareceu o administrativo. Aí quando apareceu o administrativo, aí se disse o quê? Bom, o administrativo é uma espécie de responsabilidade. A responsabilidade administrativa é uma espécie de responsabilidade civil lato sensu. É o civil dividido em duas responsabilidades, a civil e a administrativa. Por isso que a classificação que a doutrina faz das responsabilidades é civil, administrativa e penal. Só que veio essa lei em 94 e criou, na minha concepção, uma quarta responsabilidade. Por quê? Porque a quarta responsabilidade é através de um processo judicial. Porque antes nós tínhamos duas responsabilidades no campo do processo judicial, a penal e a civil. E tínhamos o processo administrativo, disciplinar. Pronto. Até 88 era isso. Agora, entrou um processo judicial, cuja responsabilidade é por improbidade. São responsabilidades que não se encaixam no âmbito penal, porque no âmbito penal, se diz que é penal e civil, por quê? Porque penal é aquela responsabilidade que implica em restrição da liberdade. Aqui não tem uma restrição da liberdade, mas tem restrição de direitos e perda de direitos. Então, o que nós temos aí? São responsabilidades civis, lato sensu, que foram acrescidas, adicionadas ao sistema, certo? Mas de efeito na sentença sancionatório. E não só nem reparatório, nem declaratório, nem constitutivo, nem condenatório de obrigação de pagar, fazer ou entregar. Não, é outro. Por exemplo, a perda da função pública. Onde é que está a perda da função pública naqueles efeitos clássicos da sentença? Onde é que está a suspensão dos direitos políticos? A proibição de contratar? Minha gente, isso são sanções de ordem, isso são efeitos de uma sentença de ordem sancionatórios, diferente dos efeitos clássicos. Agora, tem natureza civil por quê? Porque não contém o efeito de restrição da liberdade, que é sempre o que se fez essa divisão clássica no sistema. Quando tem restrição da liberdade, a norma tem natureza penal. Quando não tem, ela tem natureza civil. E o processo administrativo, não. Aí a responsabilidade administrativa passou a se criar uma responsabilidade administrativa com efeito sancionatório administrativo. Bom, aí como não se quer incluir a improbidade como uma quarta espécie de responsabilidade, aí fica o quê? Uma parte da doutrina dizendo que a lei tem natureza, a lei e a ação de improbidade tem natureza penal, e outra dizendo que não é natureza civil, e outra dizendo que tem natureza administrativa. Como ela surge só de atos e fatos no âmbito do direito administrativo, no âmbito da administração pública, com relação ao servidor público, aí se chama efeito sancionatório administrativo, efeito administrativo sancionatório. Não é administrativo, que é uma ação judicial. Administrativo é quando o processo se esgota no âmbito administrativo. Um processo que é judicial, eu não posso chamar de administrativo. Ele é jurisdicional, qualquer que seja a natureza dele. Inclusive, a doutrina clássica, antiga, de 50 anos atrás, os processos judiciais de jurisdição voluntária eram tidos como processos judiciais administrativo-judicial, ou jurisdição administrativa, chamava jurisdição administrativa. Mas aí a doutrina evoluiu, foi disse, não, sendo no judiciário, todo processo é judicial. Ele tem a natureza contenciosa ou tem a natureza de não contenciosidade, qualquer que seja, foi no judiciário é jurisdicional. Pois é, eu também acho, com detalhe, aqui é contenciosíssimo. Aqui é contencioso, não é de jurisdição voluntária. É contencioso, inclusive, obedecendo princípios do devido processo legal como se fosse processo penal. É esse o detalhe. Mas
para mim, a denominação não importa muito. O que importa a mim é a questão do conteúdo quanto aos efeitos do resultado do julgado, que é o efeito sancionatório. Isso é o que me conduz a entender que ela tem natureza sancionatória. E aí o legislador veio e trabalhou isso. Interessante esse detalhe, né? O legislador precisou dizer, diante dessa divergência, o legislador disse, nós vamos ver aí logo no artigo 1º, o legislador precisou dizer isso. Né? Aí muita gente está achando ruim porque o legislador disse isso, e quando diz isso, o que é que implica? A lei, se ela é de natureza sancionatória, seja administrativo, seja penal, seja civil, seja o que for, mas tendo natureza sancionatória, ela tem aplicabilidade retroativa. Mas isso já é dito pela doutrina, jurisprudência, desde o tempo que Adão era cadete, minha gente. Oh, meu Deus do céu. Não existe essa coisa nova assim de. O desconhecimento é a pior coisa do mundo. Dizem as coisas assim, de forma tão estabanada, a gente pensa que aquilo não existia, que aquilo está sendo falado agora, que agora fulano disse isso, esse julgado disse, aí saiu num jornal, numa revista da vida, e por isso é que, minha Nossa Senhora, isso eu sei disso desde que estudei para magistratura, já para ficar num tempo mais curto, né? Mas não vou dizer na faculdade, porque eu não estudei na faculdade essa matéria, mas quando foi para o concurso juiz federal, eu já estudei. Aí já era diferente. As coisas, tudo. Já sabia disso, já discutia isso. Bom, mas processo que implica numa responsabilidade sancionatória, aí na faculdade se dizia isso, embora não tivesse ação de improbidade administrativa. Mas se dizia no âmbito do processo administrativo. Tá certo? Muito bem, feitas aí essas digressões e esses pontos que embasam a ação de improbidade, que ela está embasada nesse parágrafo 4º do artigo 37, que, por sua vez, tem como estrutura, como princípio estruturante, o princípio da moralidade, o princípio da probidade, o princípio da lealdade, e vai por aí afora, os princípios que estão esculpidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Não é? Então, com base nessa estrutura principiológica, foi criada essa ação de improbidade administrativa, voltada mais para a questão da preservação da probidade administrativa e a questão da moralidade administrativa. Né? Esses são dois grandes princípios que se destacam como estruturantes da regra jurídica disciplinadora da matéria. Certo? Muito bem. Agora, sobre essa questão da responsabilidade, ser uma quarta responsabilidade, nós ainda vamos voltar a falar sobre esse assunto em dispositivos da própria lei que vão esclarecer melhor essa situação, certo? Bom, só uma informação, esse roteiro eu estou passando para vocês, ele tem um material aí bem, vamos dizer assim, razoável, com relação à questão da retroatividade da lei, exatamente por se tratar de norma de natureza sancionatória. E aí eu faço não vamos discutir isso aqui só para... A lei sancionatória retroage para beneficiar, princípio da novatio legis in melius. Um julgado do STJ, 1153-083, o ministro Sérgio Cuquina, que foi o relator, e por ocasião das discussões desse texto da lei, o senador Dário Berger, propôs a inclusão de um artigo expresso dizendo isso, que a lei retroagirá para efeito de... a lei tem natureza sancionatória e retroagirá para aplicar os processos em andamento aos fatos pretéritos. Seria mais ou menos assim o dispositivo. Aí o relator
pediu-me desculpa, porque disse que esse dispositivo era dispensável, porque a jurisprudência dos tribunais já estava consolidada, e citou esse julgado aí do STJ, que consolida exatamente esse ponto de vista. Então, vocês vejam, é uma coisa que está consolidada na jurisprudência. Mas os juízes e os tribunais inferiores insistem em não reconhecer a retroatividade, não reconhecer que a lei é de efeito sancionatório. Quantos julgados? Agora, isso é o seguinte, professor, isso tem importância? Não, vocês não querem saber a importância disso. Olha, eu vou dizer a vocês só uma importância que não é a questão de aplicar a lei retroativamente, viu? É de aplicar a lei anterior, aplicava-se dizendo que tinha natureza civil, fazia esse julgamento antecipado da lide, dizendo que o processo tinha natureza civil. E por isso se aplicava a regra do Código de Processo Civil, julgava antecipadamente. Aplicava-se revelia numa condenação, numa sentença com efeito condenatório sancionatório. Meu Deus! Eu vi dezenas, centenas, milhares de processos, tanto como juiz, como eu vejo hoje. Agora, doutor Barra, isso pode? Não pode. É aquela história de Galvão Bueno e Arnaldo. Arnaldo, isso pode? Não pode. A regra é clara. A regra é clara. Mas olha aí. Mas, infelizmente, do jeito de juiz de futebol, os juízes outros são. Agora, eu penso que um juiz que não é de futebol tem até mais um tempinho, pelo menos, de olhar ali. O pobre do juiz de futebol, a pressa, a velocidade, como se desenvolve o processo, o processo futebolístico, é bem mais difícil de você e mais fácil de você cometer um erro. Mas um juiz que tem um tempinho ali, pelo menos, tem menos um minuto, o juiz de campo não tem, às vezes, um minuto, fração de segundo, para ver uma jogada errada, equivocada, marcar uma falta equivocadamente. Mas o juiz, será que não tem 1 minuto, 30 segundos para ver isso? Não tem. Aplica-se da forma como as coisas se ver aplicando aí. Então, isso veio para a lei, foi posto na lei para tirar essas barbaridades, minha gente. Isso é barbaridade hermenêutica num processo dessa natureza. Certo? Bom, aí eu cito doutrina, jurisprudência, apenas para ficar aí para vocês se valerem aí desses estudos, para terem uma ideia da posição da jurisprudência. Eu estava vendo agora, no conjunto de hoje, uma estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 8 casos julgados, 7 já consideraram, olha, foi um bom percentual. Apenas um julgado foi divergente, mas 7 julgados, 7 processos julgados, foi considerado a lei de natureza sancionatória e, consequentemente, tendo efeito retroativo a sua aplicação para os fatos pretéritos, certo? Então, isso é um sinal, e o Tribunal de Justiça de São Paulo é muito conservador, viu? Uma jurisprudência desse Tribunal de Justiça de São Paulo é um bom indicativo, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo é ultraconservador, né? E tem uma estatística aí já apontada hoje naquela revista Conju, dessa estatística. Certo? Só para vocês já terem uma ideia também, já que a gente tem essa informação, com 3 meses de aplicação da lei, ou menos de 3 meses, nós já temos aí um bom indicativo de que a norma deve ser aplicada nesse sentido. Bom, aqui nesse texto que eu distribuí para vocês, nós temos uns dispositivos que estão em vermelho. Esses são os revogados, tá certo? Os que estão em preto, eles são os dispositivos novos da lei nova, certo? Ou os dispositivos permanentes. E uma parte que está em azul, como é essa parte primeira aqui, são informações ou colocações que eu fiz a respeito do texto da lei, tá certo? Então, para explicar aí
porque a lei, nossa, professor, tem uns dispositivos em vermelho, outros em preto, outros em azul. Não. O azul são observações que eu fiz, eu acrescentei, eu trouxe de jurisprudência, doutrina, etc. E observações que eu fiz. Vermelho são os textos revogados. E a grafia preta é exatamente o texto permanente que está em vigor. Entenderam aí? Deu para, certo? Para facilitar aí o entendimento. É que é para vocês terem tudo ali nas mãos para facilitar. Facilita bastante. Vocês vejam o seguinte, a própria ementa da lei, em 92, ela disse o seguinte, que essa lei dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, carga, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e da outras providências. A nova lei mudou até a ementa. A ementa foi no sentido de que dispõe sobre as sanções desta lei, dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Agora veio um pouquinho melhor, porque eu acho que bastava também dispõe sobre, ou esta lei dispõe sobre a regulamentação do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Eu acho que só isso era suficiente. Aí diz sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. E dá outras providências. Olha, se eu fosse redigir essa elemento, eu não redigia nunca desse jeito. Porque, em virtude da prática de ato de improbidade administrativa, é como se aqui estivesse limitando só aquelas hipóteses que tem do parágrafo 4º do artigo 37. E não é. Aqui nós temos outras hipóteses que estão no próprio texto da lei, não estão lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Bom, o artigo 1º foi totalmente alterado e o artigo 1º revogado, ele tinha um parágrafo único, certo? Agora, o artigo 1º tem simplesmente 8 parágrafos, entendeu? A redação mudou um pouco, a redação do caput, um pouco só, não foi tanto, mas mudou a redação do caput, embora naquele pouco que mudou é substancial, em termos substancial, é altamente significativo. E o que tinha no parágrafo 1º não tem praticamente nada, mas ou está distribuído nos 8 parágrafos, 2 ou 3 dos 8 parágrafos do artigo 1º agora, com a nova redação que trouxe, certo? Então, os parágrafos são todos inovadores do texto da lei, certo? E a cabeça do artigo tem uma redação diferente, é a redação dada pela lei 14.230. E o que diz esse artigo 1º? O sistema de responsabilização por atos de improbidade, repara aqui o indicativo, o sistema de responsabilização por ato de improbidade. A indicar a leitura do dispositivo, aquilo que eu já falei para vocês, no sistema de responsabilização por ato de improbidade, porque nós temos um sistema de responsabilização penal, um sistema de responsabilização administrativa, um sistema de responsabilização civil. E agora o sistema de responsabilização por ato de improbidade. Certo? Trabalhar com 4 responsabilidades é muito mais fácil de entender e compreender a lei, a sua interpretação, compreensão, etc. Agora, você pega todos os doutrinadores, e eu tenho certeza absoluta que qualquer professor que falou para vocês sobre o campo das responsabilidades em alguma matéria, principalmente se tiver trabalhado a responsabilidade civil, ele falou com certeza, e o professor de direito penal, com certeza também, ele falou de 3 responsabilidades, a penal, a civil e a administrativa. E eu hoje não a doutrina não conseguiu ainda absorver maturidade suficiente para para declarar, proclamar essas 4 responsabilidades. Esse aqui é um problema. Aí você me pergunta, por que é isso, professor? Bom, eu não sei assim em termos, mas eu desconfio que eu não sei assim porque eu não tenho prova do que porque é que eles não dizem, mas eu desconfio. Vários fatores. Uns não alcançaram essa ideia, outros vê, mas diz, eu não vou botar isso agora, deixar amadurecer a ideia, deixe outro falar. Porque é assim, quando se trata de instituto novo, todo mundo fica ali
sem querer dizer nada, com medo de estar dizendo uma besteira. Todo mundo que eu digo, juristas, sábios. Por isso que no primeiro texto de lei, nos primeiros 5 anos, ninguém escreveu nada sobre o assunto. Tá vendo? 5 anos sem escrever nada. E hoje já tem 30 e ninguém quer incluir essa responsabilidade como uma quarta. 30 anos depois. Daqui a 50, eu penso que vocês anotem aí, vocês vão ver, vocês vão acompanhar. Anota aí, daqui a 50 anos vai estar incluída a quarta responsabilidade. Certo? Agora, o legislador diz isso reiteradamente. Nós vamos ver aqui no artigo 1º, começa logo dizendo. Né? Começa logo dizendo. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade. Olha, tutelará a probidade quer dizer, a defesa aqui é da probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções. Quer dizer, a organização do Estado e no exercício, para que seja preservada a probidade em termos de atividade estatal e no exercício das funções de seus agentes, né? Não diz aqui dos agentes, mas no exercício de suas funções dos agentes, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Bom, minha gente, vocês vejam um detalhe interessante aí. Por ato para preservar a probidade da organização do Estado e do exercício de suas funções, pode-se aplicar determinadas sanções previstas nesta lei. Se você pegar aquele artigo 1º da lei da ação popular, nós vamos ver, e do inciso 73 do artigo 5º da Constituição, nós vamos ver a mesma coisa. O que é ação popular? Ação popular é visando preservar o patrimônio público, ou seja, é uma ação dirigida a atos ilícitos que lesam o patrimônio público. Bom, então, professor, essa ação é idêntica à popular como objetivo em termos da motivação dela ter surgido, a ação de improbidade é a mesma da ação popular. Agora nós temos a diferença quanto à finalidade dessas ações. Lá é apenas inibir o ato e reparar o dano causado. Aqui é reparar o dano causado, inibir o ato e sancionar o agente que praticou o ato. Aqui, o objetivo primordial é a sanção. Lá, o objetivo primordial é a reparação. Estão vendo o detalhe como é interessante? E nós vamos ver aqui nos dispositivos, do mesmo jeito que a gente viu lá na Lei da Ação Popular. Nós vimos um artigo da Lei da Ação Popular mostrando que a sentença, no que diz respeito aos efeitos principais, que vai ser objeto da prova, na próxima semana estou passando a prova, viu? A segunda prova. Segunda-feira já estou passando a segunda prova. Os efeitos da ação popular pode ser para desconstituir o ato, né? Reparar o dano, né? E com isso, o que eu disse? Desconstituir o ato termina por inibir a prática do ato, a continuação ou a realização do negócio jurídico. Inibe, extingue, acaba, desaparece, certo? Aqui também tem essa finalidade. Reparar o dano também tem, mas o primordial objetivo aqui é sancionar o ato. Estão vendo aí o detalhe? É sancionar o ato, aplicar uma pena ao agente público. Lá é buscar o valor do prejuízo causado e inibir a continuação da relação jurídica que foi considerada nula ou anulável, como diz o texto legal lá. Estão vendo como são os detalhes? Então, tem muita coisa dessa ação que se identifica com a ação popular. Você diz,
A ação civil pública, professor. Bom, a ação civil pública é porque ela descreveu o objeto de forma diferente. Porque o objeto da ação popular e desta ação de improbidade é a preservação do patrimônio público. Está aí no artigo 1º, certo? E social. Social da sociedade como um todo. Público e social. Na ação popular, também, certo? Na ação popular também. Agora, o detalhe aqui, né, é a questão, bom, como eu já falei, primeiro a questão sancionatória, né, sancionatória. E também tem que se ter em vista o aspecto relativo à espécie de demanda agora. Não é? Lá é uma demanda que resulta de efeitos clássicos de uma sentença. Aqui é uma demanda que resulta de efeitos que vão além dos efeitos clássicos de uma sentença naquela forma. Por isso que aqui eu disse a vocês, avisei na aula anterior, que nós iríamos trabalhar com um assunto que, quanto aos efeitos da sentença, fugia, e eu trabalho bem com isso, mostrando que, numa ação de improbidade, os efeitos da sentença não se enquadram todos naqueles efeitos clássicos da sentença. Isso é um detalhe importante. A perda de um direito, a suspensão de um direito político, a restrição de um direito, minha gente, não se enquadra em nenhum daqueles efeitos, não. Isso é um detalhe importante, interessante, que a gente tem que trabalhar, tá certo? Bom, então veja aí o artigo 1º, na cabeça do artigo, já trazendo toda esse volume de informação, não é? Integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Lá na ação popular, preservação da lesão ao patrimônio público. Só muda a questão da linguagem, mas o objeto é um só. Não é? O parágrafo 1º. Aí vem o parágrafo 1º. Aí eu faço uma observação. Esse parágrafo 1º obriga a tipificação do ato de improbidade, como definido nos artigos 9º a 11º, ressalvando leis específicas. Olha o que diz esse parágrafo 1º. E começa a ser regulamentado por lei determinadas obviedades. Esse aqui é o detalhe. As questões das obviedades serem se tratadas por lei. Está vendo, Barro? Se tu precisava de lei. Na minha concepção e na leitura que eu fazia da lei anterior, não precisava de texto de lei mesmo, não. Porque só pode existir um ato de improbidade se tiver tipificado na lei. Mas por que veio esse dispositivo, então? Porque estava se deturpando a lei anterior. Em que sentido? No sentido de pegar, de forma genérica, dizer qualquer que seja a forma de causar prejuízo ao patrimônio público, é uma forma de praticar um ato de improbidade. Pelo amor de Deus, assim, minha gente. A responsabilidade praticamente objetiva e uma responsabilidade sem ter tipificação do ato, a descrição qual é. Aí é preciso que os atos de improbidade, realmente, eles não modificaram. As modificações foram pequenas, de só menos importância, certo? Continuaram as mesmas. Mas o legislador precisou dizer agora, olha, mas, pelo amor de Deus, para condenar numa ação dessa, é preciso ter uma das hipóteses, do artigo 9º, do artigo 10, do artigo 11º ou 11, certo? É preciso ter é preciso que a conduta do agente esteja prevista e esteja disciplinada, regulamentada e detalhada na lei. Não é só o enriquecimento ilícito ou o prejuízo ao erário que vai implicar numa responsabilidade por ato de improbidade. Por quê? Porque nós temos a questão dos chamados elementos objetivos do tipo e elementos subjetivos. Nós vamos ver que o artigo 1º ele se preocupa com isso. Aqui está dizendo, cuidando dos elementos objetivos. Os elementos objetivos, é preciso que a gente trate com uma norma que descreva o tipo, no campo penal, no tipo de improbidade, a improbidade administrativa. E onde é que está isso, professor? Nos incisos dos artigos 9, 10 e 11. Certo? Se não se encaixar num daqueles, minha gente, não é ato de improbidade. Aí é o que diz o parágrafo.
consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas, olha aí, as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9, 10 e 11. Condutas dolosas tipificadas. Minha gente, eu, desde que estudei na faculdade, comecei a estudar na faculdade, nesses 40 anos depois de formado, e 50 anos de cartório, e olha que avançou, nós temos hoje a responsabilidade objetiva no campo civil, mas a responsabilidade objetiva é só com relação às pessoas jurídicas. A responsabilidade contra pessoas físicas ou naturais, na nossa ordem jurídica, em todo canto que tem, é subjetiva. E eu vou dar só um exemplo aqui. Se você pegar o Código do Consumidor na parte criminal e na parte da responsabilidade civil, um hospital, uma clínica, uma pessoa jurídica responde objetivamente. Agora, um erro médico, que é do médico, quando é do médico, quem é acusado é ele, a responsabilidade já não é mais objetiva, é subjetiva. Vocês estão vendo? Peguem o Código do Consumidor na parte de responsabilidade civil, na parte de responsabilidade penal. A responsabilidade penal é toda subjetiva, pelo amor de Deus. A improbidade, a jurisprudência do Supremo, do STJ, já tinha proclamado aos quatro cantos que ela é subjetiva, só existia nos artigos 9, 10 e 11, que são os mesmos artigos da lei originária, se for de forma dolosa. De forma dolosa tem que provar o dolo, tem que existir o dolo. Bom, foi tirado do artigo 10, que era o único artigo que permitia a forma culposa. Nós vamos ver isso aqui, a forma culposa, que existia no artigo 10. Essa foi tirada. Tá certo? E tirada para mostrar que a responsabilidade é subjetiva e da forma dolosa. Esse é um detalhe importante. Certo? Bom, tirar a responsabilidade de forma culposa, professor, foi uma boa providência? Eu acho que não foi a melhor, não. Mas tem um detalhe. Os juízes estavam aplicando da forma objetiva, mesmo nos casos dolosos. Eu não sei também se essa alteração vai trazer alguma vantagem na prática, não, porque estavam aplicando de forma objetiva e vão continuar a aplicar. Porque hoje a mentalidade de julgador não é mais de julgador de acordo com a ordem jurídica, é de julgador de acordo com o que ele acha que é. Assim assim são proferidas as sentenças, assim são proferidos os julgamentos e acordos. E a gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que, em nome da opinião pública, disso, daquilo, ele abandona a lei, nem declara inconstitucionalidade, não declara sua invalidade, inexistência, ineficácia, nada. Ele simplesmente abandona e ele aplica a lei. A lei dele. A lei que eu quero dizer é a lei dele. A vontade dele. Esse é que é o detalhe. Isso é uma faca, como diz no interior, o matuto, é uma faca de dois legumes, minha gente. Pois é uma faca de dois gumes. Isso é perigosíssimo. Porque o machado que corta o machado que corta a árvore A, corta a árvore B. É preciso que tenha cuidado, Depois, essas coisas são muito parecidas com o que aconteceu na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa começou-se a enforcar rei, rainha. Depois, dias que eu digo, anos depois, começou a se enforcar os que eram juízes, julgadores dos primeiros que tinham ido para a forca. Eu vejo isso, eu coloco muito a Revolução Francesa como exemplo dessas situações. Olha, cuidado. Você hoje está botando a cabeça de um na guilhotina, amanhã, quem sabe, né? Não sei, porque começa a perdurar essas coisas, e aí
Machado que corta de um lado, corta do outro. Primeiro. Segundo, que corta a árvore A, corta a árvore B. Tem que ver isso daí. Terceiro, a história indica que perdurar essas barbaridades, um dia um está condenando a forca, outro dia está sendo condenado. A Revolução Francesa é o maior exemplo disso. Né? A Revolução Francesa é uma confusão tão grande que uma hora você está lendo na Revolução, fulano de tal está condenando, foi condenado pelo. Aí mas na outra página do livro, no outro trecho do livro, lá vai aquele também está sendo levado à forca. É assim. Você diz, puxa vida, o que é isso? É um pandemônio, virou um verdadeiro pandemônio. É assim, essas coisas levam a isso. Precisa ter cuidado. Por isso que o direito, eu sei que o direito é um instrumento de uso abusivo de qualquer um que tenha o poder na mão e que tenha o poder de decidir. O direito se presta a isso da forma mais fácil possível, porque você está com o poder na mão, não existe crime por hermenêutica, você justifica que foi uma interpretação que deu. Aquela história do livre convencimento do juiz, você diz qualquer coisa serve para justificar. Você condena e depois justifica dizendo qualquer coisa serve para justificar. E assim vai. As barbaridades vão continuando, mas é preciso ter cuidado, porque um dia, como diz o Matuto, é da caça e o outro é do caçador. Pois é, também tem essa expressão, essa bem interiorana, mas porque o homem comum do campo, ele é sábio, ele diz as coisas como resultados de observações, né? É a verdadeira ciência da vida, né? Que a vida transmite e explica, não é? Bom, minha gente, eis aí o que está no parágrafo 1º. A tipificação dolosa e a conduta seja dolosa. Bom, aí vem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º define o dolo como sendo específico, foi definido um dolo específico, exigindo que a vontade livre e consciente seja para alcançar o resultado do ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11. Aliás, tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente, ou seja, considera-se dolo, aqui é a definição de dolo, né? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado, ilicitamente tipificado nos artigos 9, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. O que é isso daqui? Isso daqui é com o fim de evitar a condenação objetiva. Com o fim de evitar a condenação objetiva. Primeiro, tem que haver dolo. O dolo é específico, com o fim de praticar o ato ilícito. E ainda, para não ficar dúvida que é um dolo específico, ainda diz o seguinte: não se caracterizando responsabilidade a voluntariedade do agente. A voluntariedade significa o seguinte: eu vou na administração, há a aplicação do princípio da discricionariedade. Isso é uma coisa das mais comum no direito administrativo. Meu Deus do céu, tem livro, obras. Tem um livro sobre discricionariedade administrativa, de Celso Antônio Bandeira de Mello. É uma preciosidade, uma verdadeira Bíblia, bem pequenininho o livro, mas mostrando tudo. Que o administrador compete, minha gente, ao administrador. O administrador, ele tem que ter uma certa liberdade na administração, do mesmo jeito que o legislador tem. Tem um detalhe interessante. Se a gente for olhar, quando a gente, com o tempo, vai observando, o legislativo ele tem um poder discricionário bem amplo. O administrador tem um poder discricionário mais limitado, porque o poder discricionário do administrador ele já vem indicado por lei. O poder discricionário do legislador é para escolher na lei os critérios de discricionariedade, então é bem mais ampla, né? E o poder discricionário do judiciário é quase nenhum.
mas existe também, que é qual? Aquele poder de dar a interpretação à norma, que vai além do texto escrito, do que está verbalizado. Esse aqui é um detalhe importante. Entendeu, minha gente? As funções administrativas, as funções de Estado indicam isso com toda a evidência. E a gente extrai essas ideias lá de teoria geral do direito, teoria geral do Estado. Quem se dedica ao estudo do direito público vê isso com todas as letras. É muito evidente. E principalmente em teoria geral do direito, quando estuda teoria geral do direito. Visualizando uma teoria geral do direito hoje, voltada para compreender o direito administrativo, porque nossa teoria geral do direito clássica ela é toda voltada só para as relações jurídicas de direito privado. Esse é um grande problema, né? Isso é não só um grande, como um grave problema, porque isso leva a equívocos absurdos, né? Pois bem, minha gente, esse dispositivo ele indica que se o agente agiu de forma discricionária, ele não pode cometer um ato de improbidade, não pode se caracterizar esse ato dele. A voluntariedade aí é o poder discricionário que ele tem. Vou citar um exemplo aqui que está sendo objeto de mais de discussões nos tribunais. A União Federal, na década de 90, deixou de repassar para os municípios o Fundeb. Esses valores são expressivos, significativos, são enormes. Um município pequeno teve prejuízo de 50, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões, assim. Bom, depois foi se estudar e se encontrou formas de mostrar que a União estava errada no repasse dessas verbas. O que faz a administração? Alguns advogados se especializaram no assunto, é compensatória a questão, eu vou ganhar milhões, vamos dizer assim, um escritório com uma questão dessa já dá para ficar o resto da vida. Determinadas questões não precisa mais nem trabalhar, só uma resolveria. Aí você veja o seguinte, aí os municípios firmam um contrato com os advogados. Aí vem os tribunais de contas e não pode firmar esse contrato, não. Agora veja o que é. Por que não pode? Porque isso é um dinheiro do município. Meu amigo, o dinheiro é do município se ganhar a cabeça de prego. Se você não for atrás, não vai ter dinheiro para ninguém, pô. Mas não, porque o advogado faz um contrato de 10, 15, 20%, o que for, o percentual que for. A ciumeira é grande, porque o valor é expressivo mesmo. É expressivo. Mesmo sendo de 10%, 5%, o valor é super expressivo, é de milhões. Aí fica todo mundo com os olhos desse tamanho, com ciúme. Aí cria regras de proibir o administrador de contratar. Aí fica o município. Aí o município não tem estrutura. Porque essas estruturas de procuradoria de município, vamos ser bem realistas, elas não atendem nem às demandas de pequena insignificância dentro do município. Quanto mais questões de alta complexidade. E é uma questão que envolve complexidade de cálculos, de estrutura de contábil, disso, daquilo, outro. É uma série de coisas. Aí o escritório arca com tudo isso. Agora, o município, vem o tal dos tribunais de contas, o município não arrecada 80%, vamos dizer que ele gastasse os 20%. Eu estou defendendo que ele pode gastar os 20%. Ele não pode arrecadar 80%, porque 20% é 100 milhões. Mas ele não pode ganhar 900 milhões, porque vai pagar 100. Olha a mentalidade do medíocre brasileiro. Isso com decisões de órgãos públicos de controle externo. E aí proíbe. E cadê o poder que tem o administrador de escolher? Meu amigo, eu vou escolher. Ou eu pago,
ou eu não pago e o município não vai ter os seus. Se alguém ganhou 100 milhões, é porque tinha 1 bilhão à minha disposição. Eu vou receber pelo menos 900 milhões. Não, você não pode fazer isso, não. Então, para eu não gastar 100, eu perco 900 milhões. Eita, que raciocíniozinho. Perfeito. Isso é direito, isso é a moralidade administrativa, a moralidade administrativa. Minha Nossa Senhora. Isso é ciúme, inveja, é tudo que é de ruim que uma cabeça pode absorver. É isso que é. Não tem nada a ver com direito, isso não existe. E olha o poder a voluntariedade. O administrador pode escolher. Bom, se eu não entrar, aí ele não pode entrar. Aí não vai entrar, porque o município não tem estrutura. Então eu vou perder 900 milhões. Eu vou perder 900 milhões, o município vai perder. Isso daí vai para a roubalheira. Meu amigo, fiscalize a roubalheira. Agora deixar. Assim, pare tudo. Pare, puf. Aqui é como um negócio de corrida. Eu vou dar um tiro e para tudo. Meu amigo, se for correr, se você não confia em ninguém, para que foi eleito essas porcarias? Não elegeram? Agora vai ter que arcar com a porcaria que você elegeu. É parlamentar, é prefeito, é governador, você vai arcar com ela, não elegeu, acabou-se. Aí todo mundo, ninguém acredita no outro. Então, se não acredita no outro, não dá um tiro. Puf, agora ninguém funciona, não vai se caminhar um contrato, não vai fazer nada, porque todo tem risco. Sei não, minha gente, esse Brasil, a mediocridade chegou a um ponto que é impressionante. Impressionante. Pois é muito dinheiro, professor, que um advogado vai ganhar, um escritório vai ganhar. Eu sei. Na época, se eu já fosse advogado, que tinha essas questões, eu só queria ter pego um município para resolver meu problema de vida, realmente. Não peguei nenhuma questão dessa, porque quando eu me aposentei, não tinha mais ninguém, nenhum município que não tinha feito contrato. Entendeu? Pois é, não estou falando em causa própria, não, estou falando de quem fez. Mas se fez e se está fazendo, meu Deus do céu, não pode deixar de receber 900 milhões porque eu vou gastar 100. Eu preciso gastar 100 para poder obter 900. Mas desse caminho eu obtenho. É um poder que o administrador tem de fazer essa escolha entre não receber nada e receber uma quantia significativa. Isso vai ser um caminho só de roubalheira. E é? E cadê? Não se é tão eficiente nas fiscalizações, nos controles externos da vida? Faça as fiscalizações dos controles externos da vida e não deixe a roubalheira, empregue a verba do Fundeb para onde ela é empregada, deve ser empregada, e acompanhe isso. Pronto, ótimo. Ora, agora deixar de fazer. Aí é brincadeira, né? Bom, parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º ele exige a comprovação do ato doloso com um fim ilícito, não comportando o simples desempenho de competências públicas e o mero exercício de funções. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, isso aqui o que é, minha gente? Por que esse dispositivo? Porque estava sendo condenado os prefeitos, governador, tudo, porque era governador. Faz-se um processo licitatório numa secretaria X e o governador que não participou do processo, não foi lá, não escolheu, não praticou nenhum ato foi praticado. O prefeito é condenado. Aliás, inclui-se só ele, às vezes. E quem participou não é nem incluído no processo. Eu peguei centenas e conheço dezenas e centenas desses casos. Entendeu? Quem realizou o ato, quem praticou, não é nem trazido para o processo. Aí é quem? O prefeito. Porque o negócio é enfiar o dedo no olho do outro, que é grande, que é para poder massacrar, deixar ele cego. É assim. Não é processo. É vingança de uma sociedade indignada, revoltada,
sei lá, abestalhada, eu sei lá o que é. Eu só sei que é assim. Infelizmente, desgraçadamente. Aí vem esse parágrafo para dizer isso. Olha, primeiro ele tem agido de forma dolosa. Segundo, comprovado o dolo. Terceiro, ele tenha realizado com o fim realmente de praticar. Olha, as licitações que são condenadas em processos de improbidade, o prefeito toma providência, pega parecer, tem opinião jurídica, tem isso, tem aquilo, tomou todas as cautelas. Não, mas houve um superfaturamento porque pega um produto numa promoção num canto, diz em tal canto podia ser comprado por R$ 10, ele comprou a 20. O produto é 20 no mercado. O que você pegou de R$ 10 é uma promoção e você não compra em licitação por promoção. Você compra pelo preço do produto, não existe isso. Aliás, é um defeito da licitação, é um defeito do processo licitatório. Eu até concordo que a lei de licitação deveria dar oportunidade ao administrador para ele comprar dessa forma mesmo, ter uma liberdade. Eu comprar numa promoção. Acontece que em promoção, que ela avisa primeiro? Enquanto tiver em estoque. Aí a administração não se limita a comprar o que tem em estoque, ela tem que comprar o que for necessário para o administrador. Tem essas coisas todas, minha gente, que precisam ser olhadas, precisam ser vistas. Agora, isso vai para a imprensa sem nenhuma informação, vai tudo. Aí na imprensa já sai, causou um prejuízo. Essas histórias que tem da imprensa de causou prejuízo de tanto, todas são mentiras. Todas são mentiras. Eu estou dizendo porque pega qualquer processo, eu mando vocês pegar qualquer processo. Qualquer um é mentira. Primeiro porque, às vezes, como é que é feito o prejuízo? Às vezes é um contrato, um convênio de R$ 1 milhão, de 200 mil, R$ 500 mil, desses pequenos mesmo, certo? E dos grandes também é a mesma coisa. Aí chegou-se, fez o quê? Fez um contrato de R$ 1 milhão. Mas se realizou a obra em 80%, cara. 20% não terminou a obra. Vamos admitir que os 20% tenha sido roubado, tenha sido desviado, tenha sido rasgado, não interessa. Interessa que 80% foi realizado. Ou de compra do bem, ou de realização do serviço, ou da obra, o que foi. Aí, como é que vem para a imprensa? Como é que vem para a imprensa? Prejuízo de R$ 1 milhão. É mentira. O prejuízo, no máximo, exageradamente, se comprovar, é de R$ 200 mil. Porque 80% ou foi comprado, o material foi comprado, ou foi realizada a obra, o serviço em 80%. Então, 80% teve que ser empregado, minha gente. Não é possível. E se você comprova por perícia, por isso, por aquilo. Eu, por exemplo, em improbidade, eu fazia muito quando eu era juiz, fazia o seguinte: alegava que tinha sido feito só tal coisa, não tinha feito a obra, eu digo, não tem problema. Eu não fazia instrução, não fazia nada. Entrou com o processo de improbidade na fase inicial, contestação, inspeção judicial. Eu andei esse Rio Grande do Norte para cima e para baixo, não sei quantas mil vezes, para cima e para baixo, para ver posto de saúde, quadro de futebol, ginásio de esporte, ginásio, escola pública e outros. Andei tudo. E quando chegava lá, eu disse, mas não disseram que não tinha feito nada. Aqui só falta as pinturas, só isso aqui. E vem aqui, e na ação está como prejuízo 100% da pessoa não tendo feito nada. Como é que pode isso aqui? O prefeito, pois é, doutor. Tá. Eu, inclusive, eu digo, vamos terminar isso aqui, o dinheiro não deu. Eu digo, esse daí foi roubado, tudo bem. Mas eu fui lá e constatei que a mentira que não era R$ 100 mil do prejuízo. O prejuízo é de 20 e não de 100. Então, minha gente, isso é uma coisa assim, estapafúrdia. E isso é reiterado. E julgamento antecipado, presunção de veracidade, tudo numa ação de improbidade. É brincadeira. Parece até... Essa daí eu levo assim na gozação, porque é uma coisa assim. Parece uma assombração, coisa daqueles
daquelas assombrações que tem em parque, vai aparecer o macaco não sei o que lá, faz barulho, a mesma coisa, essas ações, essas fantasias. Nossa Senhora, o mero exercício da função. Bom, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não bastando a voluntariedade do agente. Quer dizer, a voluntariedade, a escolha, a discricionariedade, uma série de coisas. O mero exercício da função, aí o parágrafo 3º. O desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, porque estava se condenando, como eu já falei, né? Estava se condenando e se condena, vai continuar do jeito que tem o texto da lei aí, mas não vai adiantar por enquanto, não. Porque no Brasil não está se decidindo por nenhum critério técnico, científico de lei, nem de interpretação, nem hermenêutica, nada. O critério é meu, é subjetivo. Eu entendo assim. Aí arvora-se. Meu entendimento é isso. Meu entendimento. E não tem uma ordem jurídica, não? Não, tem não. Bom, aí fazer o quê? E no parágrafo 3º, o mero exercício da... sim, eu já falei, né? Afasta a responsabilidade por ato de improbidade. O parágrafo 4º... Cadê aqui? A exigência de aplicação ao sistema de improbidade aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Olha aí, indica que as regras a serem aplicadas neste diploma legal devem ser do ramo do direito sancionador e não das obrigações do campo civil, tão somente. Aí vem o parágrafo 4º e diz: aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Quais são os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? São os mesmos princípios constitucionais do direito penal. Não preciso nem dizer que é sancionador. Penal parece que é sancionador, parece, né? E digo logo, o direito penal, na realidade, que tem um detalhe interessante nessa história. Enquanto o processo civil ele cresceu para alcançar processos civis sancionatórios, o processo penal, por sua vez, o direito penal e o processo penal vem flexibilizando a responsabilidade penal de restrição da liberdade para substituir por restrições de direito, por perdas de direitos. Entenderam? Olha, aí os dois ramos de direito, eles estão saindo dos seus extremos e procurando mais ou menos um certo equilíbrio, uma certa aproximação das suas naturezas, certo? Então, eu podia dizer, e posso dizer, e se diz, no âmbito do direito penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restrições de direito é de natureza civil. É lá no processo penal, no direito penal. Qual é o problema de dizer isso? E qual é o problema de eu dizer num processo civil que tem efeito e tem natureza sancionatória? Agora, teve natureza sancionatória ou penal, o que for, restrição de direito, privação de direitos, perda de direitos, privação de liberdade, quando eu digo que tem efeito, que tem natureza sancionatória, eu estou dizendo, aí estas regras, a elas se aplicam a mesma base principiológica. Primeiro, nós vimos aí, tem que ter a tal da tipificação. Oh, meu Deus, você já pensou? A prática de um crime, mas isso acontece muito, viu? A prática de um crime sem tipificação e sem estar preenchido os requisitos dos elementos objetivos. Isso daí é café pequeno. Tem todo dia. Pois bem, isso é uma aberração. Mas eu aprendi na faculdade e parece que ainda tem hoje em todos os códigos penais do mundo, minha gente, o princípio da reserva legal, no que diz respeito ao crime, no que diz respeito à pena. Não há crime sem prévia cominação legal. Não é assim, não? Vocês não aprenderam isso, não, em direito penal? Não, o professor não falou isso, não. Mudou. Ele falou que mudou. O crime é aplicado de acordo com a vontade do juiz, ele disse isso, professor. Bom, mas é o que a gente vê aí meio constantemente. Segundo,
não há crime sem prévia combinação legal, não apenas sem lei anterior que a comine. Olha, eu digo esses princípios de tanto ter ouvido, repetido, nunca trabalhei com a ideia de decorar isso, não. Apenas como eu compreendo, eu descrevo, independentemente de eu ter preocupação com decorar. É por isso que o direito não é decorar, o direito é compreensão, é entendimento, é saber. Esse aqui é o detalhe. Muito bem, minha gente. Então, olha, nós temos lá a tipificação. Aqui nós temos o quê? Aplicação do princípio. Se é sancionatório, nós temos que ter a questão da tipificação, nós temos que ter a questão do dolo, nós temos que ter a questão da retroatividade da lei para beneficiar. Meu Deus! Mas não se quer aplicar a lei, se quer aplicar o que eu acho que deve ser e não o que está lá. No texto legal e na Constituição. Tá aí o legislador precisou dizer. O mais impressionante é isso, minha gente. A gente vê um negócio desse, professor, e precisava de um parágrafo desse? Realmente, não precisava, não. E o parágrafo 5º. Este parágrafo aponta a abrangência da finalidade da ação de improbidade quanto aos bens a serem protegidos, fazendo alcançar os poderes da República, administração direta e indireta, da União, Estado, Município, Distrito Federal. Esse parágrafo 5º, ele é mais ou menos aquilo que diz respeito. É o parágrafo 5º, 6º e 7º. Eles têm mais ou menos a mesma finalidade. E eles estão muito próximos, muda um pouco da redação, daquilo que tem no artigo 1º e nos parágrafos do artigo 1º ao artigo 4º da Lei da Ação Popular, que é o quê? Olha, primeiro, a Lei da Ação de Improbidade, de acordo com o parágrafo 5º, ela é aplicada, né, os atos de improbidade, na organização do Estado e no exercício de suas funções, e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal, certo? E os parágrafos 6º e 7º, aí aqui são aqueles sujeitos da relação jurídico processual por improbidade, que são alcançados em razão do prejuízo que a eles é causado, o prejuízo. Estão sujeitos às sanções desta lei também, olha, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, olha aquilo que eu falei com relação à ação popular, que recebe subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previsto no parágrafo 5º deste artigo, que foi o anterior, que nós vimos, tá vendo? Independentemente de integrar a administração indireta, a ser empresa pública, sociedade de economia mista, fundação, etc., ou fundação, autarquia, etc., estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual, minha gente, aqui está atual. Limitado o ressarcimento de prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Se você pegar lá alguns parágrafos daquele artigo 1º da lei da ação popular, é desse jeito, dessa forma descrita, dessa mesma forma. Vocês vejam que a proteção do patrimônio público é a mesma na ação popular, na ação de improbidade, sendo que na ação de improbidade é sanção, na ação popular é reparação, os dois primeiros objetivos, os dois objetivos. E na ação civil pública, também, apenas lá na ação civil pública, a descrição do objeto da ação civil pública é mais abrangente, porque ela diz, todo e qualquer direito, qual é o objeto da ação popular, ou da ação civil pública? Todo e qualquer direito coletivo, difuso, coletivo em si senso, individual homogêneo. Como os da ação de improbidade, da ação popular, são difusos,
são as redações dos prejuízos às entidades de direito público ou não são idênticos, a mesma coisa. Aquilo que está dito na lei de 65 apenas atende uma linguagem daquela época, o que hoje atende a uma linguagem mais apurada, mais aperfeiçoada para o momento histórico em que nós estamos vivendo. Tá certo? Olha como é interessante. E aí são sujeitos passivos de uma ação de improbidade no que diz respeito ao sujeito passivo que sofreu as sanções. Na realidade, não é o sujeito passivo da ação, é o sujeito passivo da relação de direito material que sofreu a lesão, tá certo? Porque quem vai ser o sujeito passivo da ação, como aqui é a responsabilidade do agente público, vai ser o agente público, o servidor público, tá certo? Esse aqui é o detalhe que nós vamos ver isso, logicamente, ainda o artigo 2º e 3º, que nós vamos ver nós vamos ter essas informações. E o parágrafo 5º, 6º, 7º, eles têm mais ou menos a mesma finalidade, né? E o parágrafo 8º, não há improbidade quando se trata de ação ou omissão que leve a uma divergência de interpretação da lei baseada em jurisprudência, mesmo não sendo prevalecente. Esse parágrafo é interessante demais. Eu até já falei aqui de maneira incompleta e alguma coisa dele já. Não configura improbidade a ação ou omissão. A ação ou omissão de quê? De um ato de improbidade. De divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Olha esse artigo aqui, esse parágrafo 8º, como é interessante. Vocês estão vendo como é interessante? O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, minha gente: se a decisão administrativa, o contrato administrativo, uma licitação, teve um parecer jurídico que citou uma jurisprudência, que citou um julgado do Tribunal de Contas e do Tribunal qualquer de Justiça do Brasil, basta ter citado uma jurisprudência que, mesmo que essa jurisprudência não seja a maioria, ou não venha se configurar como uma jurisprudência que se pacificou posteriormente, até porque eu não sabia, se ela não está pacificada, eu não estou sabendo, eu não tenho como adivinhar se ia depois se pacificar nesse sentido. Isso acontece, sabe por quê? Pelo seguinte aspecto, é que quando o ato é praticado, se tem uma posição jurisdicional divergente, mas quando o ato é apurado, 10, 15, 20 anos depois, que esses processos de improbidade administrativa não tem nenhum com menos de 5 anos, né? Quando tem muito novinha com 5 anos, a média de 10 anos, eu conheço dezenas de processos de improbidade cujos atos foram realizados há 20 anos atrás. Aí, o que é que se faz? Pega-se uma jurisprudência de hoje e aplica para um fato engraçado. Para prejudicar, eu aplico retroativamente uma jurisprudência. Agora, quando eu dei um parecer jurídico lá em 2000, em 2005, no processo, eu tinha aquela jurisprudência. Era a jurisprudência que tinha até divergência, mas aquela tinha duas, eu segui essa. O administrador tem esse poder de escolher. Eu acho que aqui atendia melhor a situação. Olha aí, não é só a questão da voluntariedade também. Mas ele podia ter só aquela jurisprudência que pode ter ficado isolada. Posteriormente, se construiu uma jurisprudência em sentido contrário. Aí eu vou e respondo por improbidade, porque a jurisprudência depois eu tinha que andar com... Além de ter um assessor jurídico, um adivinhão. A realidade é essa. Eu tenho que ter como os reis antigos não consultavam aquelas pessoas, os adivinhos, para ele dizer que tinha, que se ele podia ir para uma guerra. Se você olhar o livro de história de Roma, não sei de quem, lá dessas coisas todas, você vai ver lá, os reis consultavam os adivinhos, aquelas pessoas que adivinhavam as coisas do futuro. Bom, nós temos também que fazer isso, os prefeitos têm que contratar uns assessores de adivinhar. Quem tiver vocação aí para adivinhar as coisas, pelo amor de Deus, é melhor do que ser jurista.
Porque, pelo menos, adivinhando, você vai ficar com, com o benefício da dúvida. Olha, eu fiz uma previsão, não prometi que ia acontecer, não. E se for o jurista, coitado, tá bombardeado, né? Porque disse agora, você é jurista, disse, citou uma jurisprudência que depois veio ser no outro sentido. Eu tinha que adivinhar que os tribunais vinham construir uma jurisprudência em sentido contrário depois. É brincadeira. Mas isso está na norma agora porque se fazia e se faz essa condenação com base nessa situação, minha gente. São essas coisas que precisam ser. Agora, você pega o seguinte, Barros, esses 8 parágrafos eram precisos. Bom, tirando aí o 5º, 6º e 7º, que é a descrição só das pessoas, os outros nenhum era preciso, não. Para eu aplicar eles, independentemente de existirem, precisava deles existirem, não. Se vocês pegarem uma aula minha de 6 meses atrás, de 1 ano, 2, 3, 5, 10, o que for, pode pegar minhas aulas para ver se eu não digo tudo isso, independentemente de ter dispositivo de lei. Pode pegar minhas aulas de 10 anos atrás, de 5, de quanto for. Pegue minhas aulas. Certo? Não tem de 10 anos gravado, mas tem as que tiveram gravadas lá no YouTube, vocês peguem a mais antiga que tiver lá e repare se eu não disse. Se eu não digo como é que aplicava-se a lei antiga, como era que se interpretava, como é que fazia dosimetria da pena, tudo. Assista a aula toda, que tudo isso que está nesse dispositivo eu falei. E falava reiteradamente, em todas as hipóteses. Pode pegar. E veja se não está. Para mim, não precisa. Agora, o mais importante, interessante, é o seguinte: o pobre do legislador corrigiu a falha legislativa. Agora, o que, que vai acontecer na prática? Vão continuar fazendo ouvido de mercador. É como se não existisse mudança na lei. É como se... E se você falar com alguém, diz: essa lei é uma coisa absurda, esse Congresso só fez a lei, interesse dele. Minha gente, isso é ciência de direito, interpretação hermenêutica. Isso é aplicação de qualquer norma sancionatória desde o tempo que Adão era cadete. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Eu não tenho dúvida disso. Agora, o direito hoje não está mais valendo de nada, é outra história. O direito se presta a ser um instrumento de abuso de poder, pronto. É como o descobridor da bomba atômica. O descobridor da bomba atômica quase que morre de decepção quando viu que a bomba atômica tinha sido utilizada para destruir a humanidade. Ele tinha descoberto a fórmula para construir a humanidade. É assim, infelizmente, desgraçadamente. Bom, mas agora tem norma, né? Tem norma. A aplicação dela pode implicar aí uma responsabilidade subjetiva também de má vontade, de má fé, de deslealdade. E se quando existe má fé e deslealdade, aí vai para abuso de poder. Tem uma lei de abuso de poder aí que, se para caso fosse aplicada, muitas dessas coisas poderiam se caracterizar. O legislador colocou o que é para fazer. Olha, pelo amor de Deus, tem uma norma expressa. Você aplica de forma diferente, abandona, sem declarar inconstitucionalidade, sem nada. Não tem. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, teve alguns dispositivos que foi posto como inconstitucionais, mas foram poucos e com um argumento que eu vou dizer uma coisa: não resiste a um intérprete nem de jogo de baralho. Não resiste à interpretação do intérprete de jogo de baralho. Não existe. Olha, os fundamentos são de uma pobreza. Minha Nossa Senhora. É só uma questão de não se querer a norma, só. De não se aceitar. Essa que é a realidade. Do mesmo jeito que também não se queria, não se quer se aplicar o artigo. Eu cito o exemplo do Código de Processo Civil, o artigo 419, parágrafo 1º, o artigo 926, 927. Meu Deus do céu, quando é que vão descobrir? Quando é que vão aplicar? Lendo Luiz Streck, toda semana escreve isso. Quando é que vão aplicar o artigo 926? Quando é que vão ler? Quando é que vão entender? Coitado, bate toda semana.
Pois bem, minha gente, aí nós temos já alguns ingredientes que são importantes, mas é aquela história, o legislador colocou isso daí de uma forma que não precisava, não. Infelizmente precisa, porque está se abandonando. Aí você veja uma coisa que era aplicada de forma interpretativa da hermenêutica, foi preciso criar uma norma jurídica para isso. É brincadeira, mas vai lá. Hoje é segunda, né? Nós teremos aula. Segunda-feira, dia 17. Quinta-feira nós já teremos, se Deus quiser, a nota da prova. Eita, vocês, minha Nossa Senhora. Aquela mesma história, né? Impressionante como. Parece que ninguém assistiu nenhuma aula minha. 90% botou 4, 5, 90%, 90%, sem exagero. Estou terminando, já dá para ver 90%. 80, 90% botou 4, 5 características de cada um desses. Muitos botam 2, 3, porque pegou um livro que tinha 2, 3. Ninguém assistiu uma aula minha. Não é possível. Não é possível, porque, nossa, como eu repeti. Pois eu vou repetir. Então, eu sei que é perdido, mas está aí. Pelo amor de Deus, faça a prova pelo que eu digo nas aulas. Não fuja disso, não. Você vai tirar uma nota boa, pelo amor de Deus. E não tem o que fazer, não. Hoje a prova, eu digo a vocês, faça pela minha aula, pelo amor de Deus. Ave Maria, não. Impressionante. Eu digo, faça pela minha aula. Não, nem copiar o que eu falo, ninguém faz. Minha gente, isso é demais. Tá bom, então vamos lá. Hoje, segunda, quinta, né? Então, até quinta-feira, boa semana, bons estudos. Mas daqui para quinta Professor, eu já passo a prova, a nota. rapidamente, segunda-feira, então, será a Eu já nossa marco a segunda segunda prova, avaliação. segunda Pronto, tá avaliação, certo, tá tá certo? certo. E daqui para segunda-feira a gente termina esse tema e já começa a dar da terceira também e vai embora. Quando for no final, no período normal, em fevereiro, a gente está com tudo organizado, tudo. Precisa de. Tranquilo. Agora eu faço como uma tudo, precisa de agonia, não, minha gente. Precisa não, está tudo dentro dos conformes, está tudo dentro do calendário, não tem nada fora, não. Vou dar nota antes da segunda prova, pode ficar despreocupado. Tudo vai ser atendido. Tá certo? Então, boa noite, boa semana, bons estudos.